não mexer mais no meu copo. Bom dia, terceiros. Como vão? Opa. Olha lá. E Pedro? Tá vendo, mano? Bom dia. Dia. Não, vai lá com sua mãe que eu vou dar aula. Já deu, né? 9h03 já. Acho que quem tinha que entrar já entrou, né? Geralmente de terça não tá vindo, não estão vindo tantos nessa hora. Fazer chamada já? Ó, antes da chamada, vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas, ó. Bom dia para quem está chegando agora. Então a gente tem aqui as Beatriz, a Mazucato e a Cassandro, Dara, Fabrício, Júlia, Henrique, Laís, Lohane, Marcela, Murilo, deixa eu ver quem mais, Pedro, Pietra e a Sandy. Então bom dia aos 13. Olha só, lembra que eu falei que eu ia trazer coisas, né? Estou com um livro aqui bem interessante. Hoje em dia vocês conseguem achar isso pela internet. Não sei se deu para ler direitinho, ó. Física moderna para iniciados, interessados e aficionados. Ele tem, se eu não me engano, são 4 volumes. Deixa eu só confirmar se são 4 mesmo. Eu só tenho o volume 1. São 3 volumes. São 3 volumes, tá? Esse volume 1 que eu tenho aqui é de 2005, que foi o Ano Mundial da Física, né? Eu comprei esse livro porque eu não estava conseguindo acompanhar as aulas de física moderna. Eram muito difíceis. E esse livro me ajudou bastante a entender física moderna. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês não sei se é prefácio que se fala, a parte que fica atrás. Se alguém souber, pode me falar que eu corrijo aqui. Olha só o que está escrito, ó. Física moderna para iniciados, interessados e aficionados é uma série de 3 volumes sobre a física do século XX, cobrindo a teoria da relatividade, a mecânica quântica, o modelo atômico, a física do estado sólido, o magnetismo, a computação quântica. Essa parte não precisa, para vocês do ensino médio não precisa, computação quântica. A física nuclear e a teoria da relatividade geral. Essa parte bem pouco. E a física de partículas, que é o que a gente estava vendo ontem. Ao contrário dos livros usuais de divulgação científica, o autor não esconde a matemática por trás dos argumentos, mas a destaca como ferramenta de trabalho do físico teórico, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância da verificação experimental dos modelos e teorias físicas. Uma característica importante do livro é o seu estilo bem-humorado, informal e às vezes irônico, o que torna a sua leitura mais leve e interessante. O livro é destinado aos alunos e professores do ensino médio, alunos dos cursos de graduação na área de exatas e qualquer pessoa que se interesse por física e pelas maravilhas científicas produzidas no século XX. Indico muito, recomendo muito para vocês, tá? Você viu? Mesmo que você não, que
você não tem esse assunto na ponta da língua, como eu também não tinha, e ainda continuo não tendo, que é um assunto muito difícil, mas é interessante. Vocês acreditam que desde aquela época eu nunca terminei de ler? Eu tô na página 86. E eu não tenho nem vergonha de falar isso, né? São 164 páginas. Na verdade, as últimas são resumos, né? Na verdade, eu acho que ela termina aqui na página 147. Mas eu tô na 87. Eu ainda não terminei. Tá aqui, ó. O meu De marcador. 2005? Pô, Desde 2005, Pedro, isso mesmo. caraca, sabe? Ô, É, quarentena, pô. Tem então. tempo pra ler. Mas pensa, Pedro, depois que acaba a graduação, aí eu já, ó, acabei a faculdade acabei o terceiro curso, acho que foi em 2008, eu acho, 2009, alguma coisa assim. E aí logo eu entrei para trabalhar nos cursinhos, e aí você não tem mais tempo de fazer nada, Pedro. Juro para você que não tem. É muito complicado. E aí depois casei, entrei no João 23. Eu casei em 2009, em julho, já entrei no João 23 em setembro. E para mim era tudo novidade, era a primeira vez dando aula no ensino médio, antes eu só tinha dado aula em cursinho, e é uma novidade muito grande. E aí você não termina. Aí você casa, começa a ter filho, e aí, sabe, você não tem mais tempo para você fazer isso, terminar de ler um livro, por exemplo, bem interessante. Mas, ó, recomendo muito para vocês, muito a A linguagem que parte ele de utiliza, é uma mecânica linguagem quântica deve fácil. ser super, super É. fácil, hein? Ah, muito fácil, você não tem ideia. Eu já vou falar. Tem, eu Fala aí. acho que eu não lembro quem foi. É, Se eu não me engano, eu acho que foi o Schrödinger, é. que disse até que se você leu mecânica quântica e não sentiu medo, quer dizer que você leu errado. Você não entendeu nada. Isso mesmo, perfeito, perfeito. Esse livro, Fabrício, ele tem uma linguagem bem simples de leitura. Ó. Por exemplo, o capítulo 1, ele fala da física até 1905. Ó. A física até 1905 ele chama uma casa de gigantes, né? Que uma casa que tinham muitos gigantes até 1905. Eu quero colocar no capítulo que a gente está vendo. Deixa eu só colocar aqui no capítulo que a gente está vendo e trazer algumas coisas importantes. Deixa eu só colocar aqui na introdução. Introdução não, perdão, no índice. Sumário. Deixa eu ver aqui, ó. Capítulo 2, a teoria da relatividade. Olha só como ele começa, olha que legal. Teoria da relatividade. Aí o primeiro subtítulo, né? Einstein, um gênio desempregado. Aí depois, Maxwell não concorda com Newton. Aí depois, os postulados da relatividade. A implosão do velho templo. O velho templo, aquele templo dos gigantes, né? Você implode tudo que os gigantes, né? Newton, entre outros, tinham falado. Aí depois ele coloca assim, ó, E igual a mc quadrado, energia que dá gosto. Viagens no tempo. Olha o viagens no tempo, quer ver? Deixa eu colocar aqui, página 67. Putz, que pena que vocês não podem pegar ele na mão. Ó, página 67, ó, viagens no tempo. Começa a falar aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas começa a falar aqui embaixo. Eu acho que dá para conseguir esse livro em PDF. E hoje em dia se consegue tudo, né, em PDF. Ele fala um pouquinho aqui de viagens no tempo, o Resnick. Depois ele vem falar capítulo 3 vem falar de mecânica quântica. Ah, tem uma frase aqui muito legal. Muito legal. Ó, você citou Heisenberg agora, ô Fabrício? Não foi Heisenberg, foi o Schrödinger, né? Que você falou? Foi Schrödinger, né? Que falou que a meio da mecânica quântica, Foi, né? Foi Schrödinger que você eu falou. acho, eu não sei quem que foi direito, mas eu acho que foi Porque, ou Schrödinger ou Heisenberg, não sei. É que o é, Heisenberg ele criou o negócio, então eu acho que ele não teria medo. tem uma frase dele aqui, ó. Vou ler para vocês. Olha que legal. Essa daqui é clássica. Costuma cair em enunciados de prova essa, ó. É do Heisenberg, né? Ele fala assim: Deus não joga dados. Não é nosso problema explicar a Deus como ele deve governar o mundo. Em Bruxelas, Einstein traria toda manhã para a mesa do café uma nova objeção à incerteza. Incerteza, quando ele fala incerteza, né? Se é partícula ou se é onda.
Durante a noite, Bohr, Heisenberg e outros juntavam-se para desmontar seus argumentos. Eles se juntavam à noite para destruir os argumentos de Einstein. Incerteza violava suas convicções mais profundas sobre a harmonia fundamental do universo. Então eles achavam que o universo tinha uma determinada harmonia. E o princípio da incerteza, ele vai abalar isso, né? Então ele viola, ele abala. Então eles tentavam ir contra tudo que o Einstein falava à noite, quando eles se reuniam. Mas, essa frase é super importante. Deus não joga dados. Essa frase, ela costuma aparecer nos vestibulares, tá bom? É muito Presta atenção. mesmo ele tentar se postular determinadas harmonias para o universo, mais tarde ele até utilizou essa parte dessa frase do Heisenberg para criar uma outra frase, que foi quando falaram para ele se sorte existia. Ele falou que não, que sorte não existia, porque Deus não joga dados. Sim, isso mesmo, Fabrício, perfeito. Eles vão se juntando, né? Porque quando um tenta derrubar a teoria do outro, por mais que não consiga, mas você consegue tirar alguma coisa daquilo, né? Lembra? A gente sempre está aprendendo, né, com alguma coisa, mesmo com alguém que não esteja falando algo totalmente certo. Mas a gente consegue tentar tirar alguma coisa, consegue tentar aprender alguma coisa. Eu vou trazer algumas coisas desse livro de um outro que está aqui do lado, esse outro, já vou mostrar para vocês. Eu vou tentar trazer algumas coisas aqui para a nossa aula, tentar enriquecer o que a apostila falou. Então, eu vou ler um pedacinho aqui e vocês me interrompam quando vocês quiserem comentar sobre o que eu estou lendo, tá? Eu vou explicar depois o que eu vou ler aqui para vocês, ó. O problema da velocidade da luz não era o único a contradizer os resultados clássicos. Havia um outro que provocaria uma revolução ainda mais profunda que a teoria da relatividade de Einstein, que era a mecânica quântica. Einstein relutou em aceitar as consequências desta teoria até seus últimos dias de vida. Chegou a afirmar que a mecânica quântica levaria à parapsicologia e por isso deveria ser abandonada. Einstein falando isso, hein? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, deu contribuições fundamentais para sua formulação e desenvolvimento. É o que o Fabrício acabou de falar e eu completei. Então, assim, eles, como não tinha nada, era certo, então eles vinham com um argumento, alguém tentava quebrar aquele argumento, e de tudo que falava-se, a gente tentava tirar alguma coisa importante daquilo. Né? Você tentava aprender alguma coisa, você tentava tirar alguma lição daquilo. Seguindo, hoje, por um lado, ainda existe uma acalorada discussão a respeito da interpretação dos seus fundamentos. Por outro, a mecânica quântica tornou-se uma espécie de rainha da física. Rainha da física. Quem será que é o rei, hein? Com seu espetacular poder de previsão e absoluta precisão nos resultados numéricos dela obtidos. E olha que interessante nisso. Na batalha entre Bohr e Einstein, quem venceu foi Bohr. Essa batalha, nós vimos ontem essa batalha, naquela questão, depois da teoria da relatividade, a nossa apostila vem apresentar a física de partículas, e o Bohr, ele trouxe umas contribuições muito importantes, que depois o Einstein só as utilizou. Então, quando o livro fala que quem venceu a batalha foi Bohr, porque o Einstein, como eu li agora, ele tentava relutar ainda um pouco, né? Ele achava que possivelmente isso não ia dar em nada. Mas o Bohr não, o Bohr continuou com os seus cálculos. Peraí, Flávio, você tá me escutando aqui? Eu coloquei fone agora. Pode falar, pode falar. É muito louco que, tipo, o Einstein, beleza, ele não pode ganhar o prêmio Nobel justamente porque ele já morreu. Mas é muito louco que, tipo, que ao longo dos anos, por exemplo, a gente tem várias confirmações de que a teoria da relatividade estava correta. Uma dessas coisas é, por exemplo, a previsibilidade numérica da formação da fossa do buraco negro, né? Sim. E, tipo, é muito louco que parece que muitas coisas da mecânica quântica estão certas, mas o Einstein também, ao longo dos anos, várias vezes já foi mostrado que ele tá certo nisso, tá certo naquilo, entende? Então, vai aparecendo, né, Fabrício? E quanto mais tiver... É que, assim, infelizmente, não é uma área que as pessoas gostam muito, né? A gente não tem tantos que correm atrás para estudar, né? Você vê, por exemplo, no Brasil, a melhor universidade da América Latina tem 7 candidatos por vaga. A USP tem 7 candidatos por vaga em física. Então, assim, ela toma uma lavada de alguns cursos, né? O curso de física toma uma lavada de alguns cursos.
Mas se tivesse mais pessoas correndo atrás, mais pesquisadores, quem sabe a gente conseguia provar ainda mais coisa, né? Conseguia Sim. encontrar ainda mais resultados exatos, né? Inclusive, esse daí é considerado o maior mistério da física atual. O porquê que Einstein está certo em tantas coisas, mesmo que ele falasse que a teoria quântica estava errada, sendo que a teoria quântica Sim. também está certa em várias coisas. E elas duas, tipo, os postulados de Einstein e a teoria quântica, eles não se encaixam, mas eles estão certos. Ninguém sabe o porquê. É engraçado, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Como que o cara, naquela época, criou um negócio desse, achava que estava errado, mas agora a gente começa a descobrir que tem um monte de coisa certa, né? Ao longo do tempo foi sendo descoberto tanta coisa que ele já falava que era o correto. Ó, eu vou contribuir aí com mais um pedacinho aqui, ó. Agora, algo sobre Max Planck, tá? Então, olha só o que Max Planck vem trazer pra gente. Peraí, só que estava abrindo aqui o diário. Beleza, ó. Ao tentar solucionar o problema da catástrofe do ultravioleta, o físico alemão Max Planck inaugurou uma nova era da física. Seu trabalho intitulado Sobre a Teoria da Distribuição de Energia do Espectro Normal foi apresentado no dia 14 de dezembro de 1900. 120 anos, hein? Em uma reunião da Sociedade Alemã de Física. Essa é a data celebrada como a do nascimento da física quântica. Então, lembrem sempre, hein? 14 de dezembro, tá chegando aí, nascimento da física quântica. 120 anos esse ano vai completar. Foi somente... Peraí que eu pulei uma parte aqui, ó. Na época, contudo, o trabalho de Planck recebeu pouca atenção. Que é tudo que a gente está conversando, hein, Fabrício? Tudo que a gente está falando aqui. Foi somente depois da explicação do efeito fotoelétrico dada por Einstein, efeito que vai ser discutido aqui no livro daqui a pouco, que o efeito fotoelétrico usou as ideias de Planck, que o trabalho começou a ganhar importância. Planck conseguiu Então, explicar... o Einstein falava, não, o negócio tá errado. Aí o único Nobel que ele ganhou na carreira dele foi por conta da física quântica também, né? Também, verdade. Aí os caras começaram a falar, não, então Einstein tá errado. Aí descobre um monte de coisa de que Einstein tá certo, de que você, porque realmente é verdade, de que você vai para o espaço por muito tempo, aí você volta, e você tem uma idade diferente, você tá, enfim, aí os caras ficam, ué, Einstein tava certo, beleza, mas a Sim. física quântica também tá certa, beleza. Por que as duas estão certas? Ah, sei lá. É a próxima física, Fabrício. Já ouviu falar na física pop? É essa que está surgindo aí. É uma física que se chama física pop. Então tem a física clássica, física moderna, e agora tem uma outra física que se chama física pop. É louco, né? Ó, Planck conseguiu explicar a distribuição de radiação de corpo negro, fazendo a hipótese de que a emissão e a absorção de energia eletromagnética se dão não de forma contínua, como requer o eletromagnetismo clássico, mas em unidades discretas de uma quantidade mínima, que era aquela questão 1 que a gente resolveu ontem. Aquela questão 1 que a gente colocou lá do átomo de hidrogênio, que ele podia assumir qualquer valor, só que valores mínimos, tá? Nossa resposta seria mais completa se ele falasse disso. E é que no livro apresenta pra gente a fórmula de Planck. Eu quero ler uma frase aqui, ó. As frases são sempre legais, ó. Vou ler essa frase aqui, ó. Quando já começa a se discutir se é matéria ou se é onda, ó. Podemos dizer que Thomson, o pai, foi agraciado com o Nobel por mostrar que o elétron era uma partícula. E Thomson, o filho, por mostrar que ele era uma onda. Olha que loucura, hein? Já a gente vai começar a dar umas andadas aí por toda essa parte. Agora falando um pouquinho dessa questão do onda matéria. Então tem o Thomson pai e o Thomson filho. O Thomson pai ganha o Nobel falando que o elétron era uma partícula. E o Thomson filho ganha o Nobel falando que o elétron era uma onda. Louco, hein? Maluco. E aí, uns anos depois, o Schrödinger chega e fala, olha, depende, quando você olhar, às vezes ele é uma onda, às vezes ele é uma partícula. Mas o cara fica, Depende do assim? referencial, ele pode ser os dois. Muito bom, muito bom. E ele explicou isso com porra de um gato dentro de uma caixa. E eu acho que é essa próxima, Fabrício. Eu acho que é isso. Quer ver? Ó, deixa eu ver. Acho que tá aqui a do gato. Eu quero falar para vocês do gato, que não é todo mundo que conhece. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, deixa eu ler essa frase aqui também, acho que é importante. E não é a do gato ainda não, mas ó.
Então, de Broglie publicou seu trabalho. Na época, Schrödinger era meu sucessor na universidade de... não dá para entender. Eu estava na Universidade Técnica, que é um instituto federal. Nós conversávamos sobre o trabalho de Broglie e tínhamos chegado à conclusão que não compreendíamos. Convidamos então Schrödinger para dar um colóquio sobre o assunto. Ao se preparar para o colóquio, Schrödinger realmente se envolveu com o problema. Foi então uma questão de meses até publicar seu artigo. E eu quero achar, aqui não foi tão legal essa parte, mas eu quero achar essa que o Fabrício falou da caixa. Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro direitinho como que é a história da caixa, por isso que eu quero achar, preciso lê-la. Deixa eu ver se está aqui. Isso é importante, espera aí, ó. Quando jogamos um dado para o alto, qual a probabilidade da face com 4 marcas cair para cima? O número 4. Qual a probabilidade de cair o 4 para cima? 1/6, certo? Todos sabemos. Essa probabilidade é a mesma para qualquer outro resultado. Mas como se chega a essa conclusão? Probabilidade é um conceito matemático. É o limite da sequência de eventos. Para chegarmos ao número 1/6, temos que jogar o dado para o alto um certo número n de vezes. Então, contamos quantas vezes o número 4 ou qualquer outro número foi obtido. E dividimos pelo número total de jogadas. Essa é a função da probabilidade, né? Que vocês aprenderam com a Mariucha, né? Eu tenho 1/6 do número 4, enfim. Isso também é usado bastante aqui no livro para essa próxima parte da física moderna. Deixa eu ver se eu passo aqui mais algumas páginas e vou achando. Que pena, queria achar mesmo isso. Isso era legal, todo mundo vê, hein? O Fabrício lembrou bem. Você lembra bem essa história da caixa? Eu não lembro direitinho. Achei. É a caixa do gato, não é? Achei. Deixa eu só... É que assim, ó, é um parágrafo grande, então eu vou tentar ver se eu consigo dar uma resumida. Tentem prestar atenção, que é um parágrafo bem grande, presta atenção. A dúbia vida de um pobre gato. Vimos que a mecânica quântica... vimos que na mecânica quântica, quando realizamos uma medida, não podemos ter certeza de qual será o seu resultado. Temos apenas uma distribuição de probabilidade relacionada aos possíveis resultados. Tá, legal. Por isso que falava lá da porcentagem. Presta atenção agora, Para exemplificar uma dessas situações, Schrödinger propôs um daqueles experimentos pensados que ficou famoso com o nome de O Gato de Schrödinger. Eu não sei se estou falando Schrödinger da forma mais correta, mas é o jeito que eu sei falar. Presta atenção agora. Ele imaginou a seguinte situação. Um gato, um frasco contendo um veneno mortífero, um suporte ao qual o frasco está preso e um núcleo radioativo. Tudo isso dentro de uma caixa fechada. Já imaginou a situação? Então, de novo, você tem um gato, um frasco contendo veneno e um suporte que esse frasco está preso. E tem também um núcleo radioativo. Como veremos com mais detalhes, tá, no próximo capítulo, a radioatividade ocorre em certos núcleos atômicos instáveis, que para livrarem-se do excesso de energia, deixam escapar partículas. A esse processo dá-se o nome de decaimento nuclear. Ok, beleza. Deixa eu ver o que mais agora que ele vai falar aqui da caixa. Tá bom. Um núcleo radioativo, como o da caixa no experimento de Schrödinger, tem uma probabilidade de decair a qualquer momento, mas não podemos dizer exatamente quando. Na situação experimental imaginada por Schrödinger, o núcleo está acoplado ao aparato que sustenta o frasco com veneno. Se o núcleo decair, o mecanismo que sustenta o frasco com o veneno se abre, deixando o frasco cair e quebrar. O veneno escapa e o gato, ele coloca aqui, estica as canelas, o gato morre. Alguém já tinha ouvido falar dessa expressão? Estica as canelas? Quando você morre, você estica as canelas. Se o núcleo não decair... Eu só vou falar, eu vou esticar as canelas. Que horror! Quando você for Próxima vez que você for num velório, Beatriz, você já pensa nisso. O morto tá com as canelas esticadas. Gostou dessa, né? Próximo, Se o núcleo não decair, obviamente nada disso acontece e o bichano, o gato, continua vivo.
Portanto, o gato serve como uma espécie de aparelho para detectarmos se o núcleo decaiu ou não. Olha só, o coitado do gato. O gato vai viver se o núcleo não decair. E o gato vai morrer se o núcleo decair. Todo mundo entendeu isso, né? Tudo bem? Então, continua a experiência. De acordo com a mecânica quântica, até que uma medida seja feita, por exemplo, alguém abra a caixa e verifique se o gato morreu, a função de onda do núcleo representará uma mistura de estados, ou seja, uma combinação do estado em que o núcleo decaiu ou do estado que o núcleo não decaiu. E o gato, como que fica nessa situação? Se eu não abrir a caixa para ver, como que o gato fica nessa situação? Ele vai estar vivo com a mesma probabilidade do núcleo não ter decaído e ele vai estar morto com a mesma probabilidade do núcleo ter decaído. Então, o gato está vivo ou o gato está morto? Fala, Fabrício. Ele tá ambos. Isso que é muito louco. Porque aí você só, tipo, até você abrir a caixa, o gato vai estar vivo e morto. Que aí que vem aquele bagulho lá da onda da partícula, porque você fica. Não tem a certeza exata se o gato morreu ou não. Porque você não pode abrir a caixa, né? Para saber. Você só tá lá na esperança, você tá na probabilidade lá. Por isso que eu falei lá do 1/6 lá do número 4. Você tá na probabilidade. Então, o gato tá dentro da caixa. Ele tem 50% de chance de ele estar vivo ou ele tá morto. Então, o que ele tá? É onda ou é partícula? É os dois. Ele ressuscitou. Depende do referencial. O que foi, Beatriz? Ele ressuscitou o gato. Pronto. É os dois. Coitado do gato, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala aqui no final, ó. Ou seja, antes de alguém abrir a caixa e olhar para dentro dela, o gato não estará vivo, mas também não está morto. O gato não está vivo, mas também não está morto. Quando alguém abre a caixa, automaticamente a função de onda do núcleo colapsa para um dos dois estados. Porque assim, eu não posso abrir a caixa. Se eu abrir a caixa, eu estrago o experimento. Mas como que eu vou saber se meu experimento, se o gato está vivo ou o gato está morto? Então, é uma coisa que a gente não sabe. Professor, conclusão. Ele vai morrer de qualquer jeito porque não tem como colocar comida nem água pro gato. Depois de um tempo, o pobre do gato vai morrer. Vai ficar Se você abre a caixa, você meio que é como se você tivesse num microscópio super foda olhando do ponto de vista da mecânica quântica quando a caixa está fechada. E aí quando você abre ela é como se você tirasse o microscópio e visse de novo o universo do ponto de vista macroscópico. Isso mesmo, perfeito. Porque você abriu ela, você criou. Ele fala aqui em colapso, porque quando você abre a caixa, você estragou o que você está fazendo. Porque aí você está vendo a olho nu, né? Que aí vem essa situação que o Fabrício está falando. Ó, para terminar esse parágrafo, ó, a situação se torna mais dramática se imaginarmos uma pessoa no lugar do gato, que foi o Denzel Washington lá, né? Na nossa máquina do tempo, no Déjà Vu. Quando a caixa estiver fechada, qual será a sensação do pobre diabo nesse estado, morto-vivo? Qual que é a sensação do gato lá dentro? Qual é a sensação do Denzel Washington lá dentro da máquina do tempo? Para terminar, o nosso livro, ele pega e fala assim, o leitor não precisa ficar apavorado com o que leu acima. É claro que o nosso mundo de assaltos, engarrafamentos, fila, INSS, futebol, contas a pagar, esses fenômenos não são observados. Aí vem a ironia do livro. Esses fenômenos, eles são observados nesses exemplos que eu acabei de falar aqui? Eu tenho que sair para ir comprar pão agora para minha família. Eu vou ser assaltado? Eu vou voltar vivo, morto? Qual a probabilidade? Eu estou no mesmo caminho do gato? Eu não estou fazendo um experimento de física moderna, Fabrício. Abre uns parênteses aí, tá bom? Mas vamos pensar no nosso dia a dia. A gente está na situação do gato? Sim ou não? E aí, sim ou não? Respondo. A gente é o gato, entendeu? Nós somos o gato o tempo todo, né? Pois é, não tem esperança aquela. Mentira, tem sim, mas enfim. Olha isso daqui, contas para pagar, Gabriela. Contas para pagar na pandemia. Tem muitas empresas reduzindo salário na pandemia. Como que faz para pagar as contas? Não, e quem só tem o auxílio? 600 reais. Gente, você vai fazer uma compra, dá mais que isso. Dependendo. Diminuiu? O nosso grande ministro da Economia acho que diminuiu para 300, não foi? Então, diminuiu, mas mesmo assim, né, gente? Quando já era 600, já era difícil. Imagine com 300. Nós somos o gato, né? Então,
Olha só como esse livro é legal, ele vem com essa ironia. Aí ele fala assim, ó, de fato, superposições de estados quânticos, superposições de estados quânticos, muito legal essa palavra, só ocorrem em sistemas microscópicos isolados, isto é, que não interagem com a vizinhança. Em sistemas macroscópicos, como é o caso do gato e o nosso, a inevitável interação de objetos um com os outros destrói a superposição ou a coerência dos estados quânticos, tá bom? É difícil estudar com o exemplo do gato. Fabrício, muito obrigado por ter lembrado essa questão do gato. Eu não lembrava, não tem no nosso livro, fazia muito tempo que eu não escutava, né? São poucos alunos que sabem sobre isso, então, assim, fazia muito tempo que eu não escutava ninguém no ensino médio falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse livro antes de eu ir para o próximo. Eu acho que as últimas coisas que tem aqui é mais para a faculdade. Tem um negócio aqui, ó, do Einstein lá, que o Fabrício completou lá, do Einstein falando, Deus não joga dados, né? A conferência, deixa eu ver se é aqui que ele fala. Deixa eu ver. Não, ele vai falar muita coisa aqui, mas ele não fala da frase, né? Mas ele vem falando aqui no livro sobre o Einstein não joga dados, o que o Einstein fala, né? Deus não joga dados. E aí ele explica. Mas é muito, 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 muito grande. Vai ficar chato para vocês ficarem escutando eu ler. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui super interessante nesse, senão a gente já vai pro próximo. Acho que não, hein? Acho que nesse daqui realmente acabou. Ele vem aqui com uma pergunta, ele fala assim, afinal, Deus joga dados? Essa é boa. Deus joga dados, existe uma probabilidade, né? Será que existe uma probabilidade na minha vida? O que será que vai acontecer comigo? Eu tenho 50% de chance de acontecer? O que será que pode acontecer, né? Olha só que legal essa eu vou ler. Juro que vai ser a última, tá, desse livro. Além de mim, fora de mim, estava um mundo imenso, que existe, independente dos seres humanos, e que se nos apresenta como um enorme e eterno enigma, em parte acessível à nossa observação e ao nosso pensamento. A conquista mental desse mundo, esta individual, dentro dos limites da capacidade humana, se me apresentava meio consciente, meio inconscientemente, com o objetivo supremo. Isso é uma autobiografia. Pensa um pouquinho nisso que eu acabei de ler. Antes da gente ser apresentado ao próximo livro, 18 alunos na aula, vamos lá fazer chamada rapidinho? Vamos tentar ser bem rápidos. Eu não estou olhando a tela de vocês, então, por favor, me ajudem, tá? Caso o microfone não funcione. Eu vou tentar falar rápido hoje. Terceiro B primeiro. Beatriz Mazzucato. Aqui. Bianca, David, Eduardo, Ellen. Fernanda. Fernando. Felipe. Gabriela, tá aí a Gabriela, falou comigo já. Giovana. Gustavo Henrique. Não? Gustavo Takeuchi. Não, Gustavo Takeuchi. Ellen, João Vitor, Letícia, Lohane. Lohane tá. Lohane tá. Valeu, Thiago. Obrigadão. Marcela? Marcela também? Tá. Beleza, Thiago. Valeu. Matheus de Araújo, Matheus Ferreira, Monique, Murilo. Eu, tô aqui. Murilo tá aí. Otávio, Thiago tá aí. Vinícius Takeuchi, Yasmin e Luana. Terceiro B finalizou, né? Ok, terceiro A. Ana Clara de Camilo. Aqui. Clara. Legal, Ana Paula. Beatriz Cassandro tá aí, eu vi o nome da Beatriz lá no começo da aula. Presente. Legal, Beatriz Mariane. Bruno. Carol Barral. Tá aí, né? Beleza. Caroline. Dara. Não, a Dara? Tá aí. A Dara tá aí? Legal. Fabrício tá aí. Fernanda? Não. Não? Sim ou não? Não. Não? Beleza. Gabriel, Giovana,
Júlia? Eu. Júlia, valeu. Guilherme, Gustavo Viana? Henrique? O Henrique tinha visto o nome do Henrique também no começo da aula. Lai, tá aí, né? Caio? Laís? Leonardo? A Laís tá. A Laís tá aí. Beleza, deixa eu colocar aqui. Laís. Lucas Antônio? Luiz Henrique? Luiz César? Presente. Beleza, valeu. Mariana? Aqui. Ok, Mariana. Matheus Alves? Pedro tá aí. Pietra, eu tinha visto o nome da Pietra também. Eu tinha visto também o nome da Sandy. E o Thales e o Vitor. Thales? Vitor? Jean? Não. Não? Nenhum deles? Beleza. Ó, faltam 13 minutos. Deixa eu apresentar para vocês aqui o próximo. Esse daqui eu não empresto só se você me pagar caro. Universo numa casca de nós. Esse daqui é para decorar a estante, tá bom? Esse é o livro que eu falei, que eu acho que eu vou falar qual foi a página, até que página que eu cheguei. Então tá aqui, né, ó. Esse livro tem o filme, né, que é a Teoria de Tudo, se eu não me engano, o nome do filme, né? Teoria de Tudo, do Stephen Hawking. Nossa, Flávio, você é muito cult. Olha, meu Deus. Não Por quê? Porque eu tenho ele. Ele tá lá na minha estante, bonitinho. E esse daqui eu não empresto, tá bom? De jeito nenhum. Esse daqui teve uma vez que um aluno quis emprestar, não lembro quem foi, eu fiquei enrolando, falei que eu não achava. Foi uma menina, não lembro quem era. Eu falei, eu vou procurar, mas na verdade eu tava com vergonha de falar que eu não empresto. Esse daqui, sem chance. Sem chance. Tem outro? Esse aluno tá aqui na sala. Se ele estiver aqui na aula agora, perdão, desculpa. Poxa, Flávio, eu pensei que você estava falando mentira. Não, é verdade. Ó, deixa eu falar para vocês qual foi a página que eu não passei. Esse tem o nome de um professor aqui, ó, Augusto Daminelli. É o nome de um auditório do IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica, lá da USP, que é do lado do IF, do Instituto de Física. Vamos lá, ó. Capítulo 1. Uma breve história da relatividade. Beleza, tranquilo. Você lê de boa. Tranquilo. Dá para você ler, aluno do ensino médio. Capítulo 2. A forma do tempo. Fudeu. Parou. É por aí que eu parei. Capítulo 3. Universo numa casca de nós. Não tem ideia. Eu não consigo entender. Capítulo 4. Prevendo o futuro. Capítulo 5. Protegendo o passado. Capítulo 6. Nosso futuro. Jornada nas estrelas. Capítulo 7. Admirável mundo novo das branas. Depois a gente tem o glossário, que vai falar um pouquinho aqui de algumas leituras recomendadas. Ó, parei no capítulo 2. Dá uma olhada, né? Todo mundo conhece aqui a cadeira de rodas, né? Que o Stephen Hawking fez para ele. Pode falar, Fabrício? Pode falar enquanto eu vou procurando a página aqui. Você já sabe que isso daí é meio que, tipo assim, o Stephen Hawking, o primeiro livro que ele escreveu mesmo foi Uma Breve História sobre o Tempo. Isso, 1988. 1988, Uma Breve História do Tempo. Que é um pouquinho mais, assim, ele é mais direto nas coisas, ele é mais... Sim, porque quando ele foi escrever o Universo numa Casca de Nós, ele já tinha se consolidado bastante. E ele meio que ele deu uma reforçada em tudo aquilo que tinha em Uma Breve História sobre o Tempo. Isso mesmo, perfeito. Aí eu acho que, tipo assim, se você for procurar, eu até tenho, que eu ganhei faz um tempo, acho que eu ganhei em 2017, se não me engano, o Breve História sobre o Tempo. É, tipo, facinho de encontrar. E ele é bem... Ele, tipo, dá pra... Eu creio eu, né? Não sei. Que seja mais fácil de entender. Eu também acho, Fabrício, que ele é mais fácil, é mais tranquilo, sim, você tá certo. Tem um físico chamado, acho que eu já deve ter falado dele para vocês alguma vez, chamado Marcelo Gleiser. Ele é de Campinas, ele dá aula, eu não sei se ele ainda tá na Unicamp, mas a maioria dos físicos não gosta dele, ele faz muitas críticas ao livro Uma Breve História do Tempo. Ele escreve bastante coisa, ele é famosinho, ele faz experiência, tipo aqueles famosinhos que vão para televisão, sabe? Fazer experiência de física na televisão, e aí começa a criticar algumas coisas, acha que física é brincadeira.
O Marcelo Gleiser faz isso. E a maioria dos físicos mais teóricos não gostam dele. E ele fala um pouco da breve história do tempo, mas você tem razão, ele é um pouco mais simples de ler. Porque olha só como começa o universo numa casca de nós. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Isso daqui, ó, ele chama de membrana M. Isso aqui ele chama de membrana brana. Membrana brana P. Eu não sei o que é isso. Isso vem na teoria das cordas, que eu não estudei, não sei o que é isso. É que, tipo, do meio tempo entre uma breve história sobre o tempo e versus uma casca de nós, foram descobertas outras coisas, e ele também foi, tipo, ele ganhou prestígio. Então, tipo, não tem muita diferença, assim, do que tem num e que tem no outro. Sim. A visão sobre o tempo, a teoria e pá do Hawking é quase assim a mesma. Tipo assim, 97, 98% é a mesma coisa, só que tem tipo uns 2% assim que foi implementado. Aí dá uma diferençazinha. Ele foi implementando, porque essa teoria das cordas, ela ganha força mais nesse período, né? Entre os dois. Deixa eu mostrar para vocês, ó, essa foto clássica do Einstein. Ele velhinho, né? Ó, um velhinho simpático, bacana. Mas eu vou mostrar uma foto dele de 1920 agora, ó. Uma foto de 1920, ó. Cabelo para cima, normal, né? Um físico, bigodão. Vocês sabem que ele tinha 2 mulheres, né? Ele era casado com uma alemã e com uma americana, né? Não é físico besta, não. Ele tinha 2 casamentos e alguns filhos. Olha só. Página 7. Parece simples, né? Tá aparecendo aí um movimento de rotação, né? Mas isso daqui é para explicar um pouquinho de relatividade. Então ele coloca o éter, né, que é o vácuo, para poder explicar. Eu estou tentando só chegar aqui até a página que eu entendi mais ou menos. Deixa eu ver se eu falo para vocês qual é. Aqui ele fala um pouquinho das explosões nas próximas páginas. Ó, essa aqui já começa um pouquinho da teoria das cordas, que vem trazer um pouquinho da viagem no tempo, que é um pouco da curva, né, do espaço-tempo. Olha o planeta dentro do espaço-tempo. Ó, isso que vocês estão vendo é como se eu dobrasse o plano, tá bom? E aí eu consigo um caminho mais rápido, como ele mostrou lá no filme pra gente. É como se estivesse encurvando. A luz está se encurtando porque a gente dobra o espaço-tempo. Primeiro telescópio, quem nunca foi aqui no Planetário Carmo, ó, aqui tem essa foto. Esse é um dos primeiros telescópios. Esse aqui é o telescópio Hooker. Ele é um dos maiores, né? Ô, Flávio, esse negócio da dobra que você estava falando acontece no filme Interestelar, não acontece? Sim, no Interestelar. Recomendadíssimo para assistir, hein? Ó, a Teoria de Tudo nós assistimos, porque eu lembro que alguns alunos choraram bastante no final. Qual? A Teoria de Tudo. Ah, sim. É muito bom esse filme. Acho que a gente assistiu ano passado, acho que eu passei para vocês lá no auditório. Ó, o Einstein anda de bicicleta. Ele é uma pessoa normal, viu? Ó, ele anda de bicicleta. Ele joga dados, ó. Ó ele jogando dados aqui, ó. Tá vendo, ó? A nossa conversa. Deus joga dados para saber qual é o destino? Muito bem. Aqui, ó. Cheguei. Capítulo 2. A forma do tempo. Logo de cara ele aparece os trenzinhos falando pra gente. E olha esta imagem. A dobra no tempo. Será que o tempo é desse jeito? Olha a dobra no tempo. Enfim, turma, é difícil, né? Sem vocês estarem olhando. Se a gente estivesse aqui no presencial, ia ser mais fácil para vocês estarem observando. Olha esse cone também do tempo, ó. Isso aqui é um cone do tempo. Eu comecei a assistir uma série ontem, interessante também, de uma moça que volta no tempo. O nome da série é em inglês, então eu não vou saber reproduzir para vocês. Mas ela, não sei se alguém já viu no Netflix, ela tem a morte da filha, e aí ela volta no tempo para tentar salvá-la. Vai falar um pouquinho de física aí nela. Eu assisti só o primeiro episódio, não sei se alguém já viu. Eu vou tentar achar o nome e mostro para vocês na próxima aula. Eu vou copiar o nome, porque eu não vou saber falar. Enfim, Fábio, tem outra série que é muito boa, incrível, 10/10, que é Dark.
e aborda sobre isso, no parque da Netflix. Então, essa daí, Gabriela, minha esposa começou a ver, eu não quis. Eu fiquei enchendo o saco dela, falei que era ruim, eu não assisti. Eu vou ver se eu consigo ver ela. Tá aqui Não acredito! Não, mas é muito boa, sério. Nossa, o final, assim, foi muito bom, eu achei. Deixa eu perguntar se ela assistiu até o final. Você já viu até o final? Não. Você desistiu? Você assistiu até qual episódio? Ah, ela assistiu só o comecinho, então dá pra eu começar de novo com ela. E se eu assistir Porque, sozinho... assim, no começo é complicado, porque você não entende nada. Você fala o que eles querem dizer, entendeu? Mas depois vai se enrolando e vai ficando bom. Sim. Mas eu achei. Eu vou ver, eu vou procurar ver. Agora que a gente vai entrar em férias, vamos ter mais tempo para assistir essas coisas. Enfim, terceiro A, terceiro B. Vocês conseguem achar muitas coisas de física moderna em livros mais fáceis. Não precisa pegar um livro tão difícil como esse. Você pode ir atrás de um mais fácil. Você pode ir atrás do livro que o Fabrício citou, Uma Breve História do Tempo, que dá para enriquecer ainda mais, né, esse conteúdo. Turma, vamos se despedir. Acabou. Acabei, terminei, finalizei o curso de Física, os 3 anos do ensino médio com vocês. Alguns de vocês foram meus até no 9º ano. Foi um incrível e riquíssimo prazer ter dado aula para vocês. Aprendi demais com muitos. A gente ainda vai se ver a semana que vem, mas não mais com conteúdo. Acabou, não tem mais o que eu falar para vocês. Não tem mais o que eu possa tentar fazer. Espero que eu tenha conseguido ajudar pelo menos um pouco. Ainda mais esse ano, que foi um ano tão difícil. Eu não fui ensinado a dar aula de forma remota. Espero que eu tenha conseguido. Tentei me esforçar ao máximo, ainda mais com uma pessoa que não era craque em tecnologias, vocês sabem disso. Vocês lembram como era meu celular até o ano retrasado? Mal sei usar o WhatsApp, mas tive que me reconstruir aqui e tentar fazer o melhor possível para que vocês não tivessem um ano tão ruim. Tenho certeza que vocês estão em pé de igualdade com alunos de escolas boas, porque vocês, a grande maioria, se dedicou. Quem está aqui é porque se dedicou. Esses 18 que estão na aula sempre mantiveram esse ritmo, esse número. Eles sempre estiveram aqui assistindo às aulas gravadas. Então, acredito que vocês estão em pé de igualdade com as grandes escolas que estão espalhadas por aí, aquelas mais caras, né, que ficam nos bairros mais caros. E vocês estão muito melhores que muitas. Vocês estão na frente. Quando você pensa numa relação candidato-vaga de 30 para um determinado curso, com certeza 10 está ali para treinar. Você já vai eliminar esses 10. Outros 10, vocês estão na frente. Vocês estão concorrendo com os últimos 10 daqueles 30 que eu falei inicialmente. Vocês estão bem preparados. Pensem nisso. Não fiquem pensando que vocês não estão bem preparados, não. Porque aí sim que você acaba tendo um problema. Como o Enem é só o ano que vem, né? No começo ou no final de janeiro, não tenho certeza agora da data, vocês ainda têm um tempo grande para se preparar, sozinhos, mas sempre que precisar, lá no canal do YouTube tem todas as aulas gravadas, desde o 1º ano do ensino médio, se vocês quiserem assistir a minha gravada, sempre tem o título lá, ou se precisar de ajuda, sempre pode me mandar mensagem que eu te ajudo. Eu demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? Turma, valeu! Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo nesses 3 anos, tá bom? Abraços a todos, bom resto de semana. A gente se vê na terça, mas aí já pensando na prova.